Olá, pessoal. Que pena que vocês, nessa musiquinha, não pegam o que acontece por aqui. Boa tarde, mais uma aula de matemática. Assim, a música estava bacaninha. Tinha uns caras que pensam que são metaleiro mesmo sem ter cabelo aqui. Então, eu não troço assim, ele ficava fazendo isso assim, era só caspa caindo. Boa tarde, professor Elton. Como vai, senhor? Ser roqueiro estava na alma e não no cabelo. Pode Tudo ser, bem, pode ser. né? Até porque Paciência. a maioria já... Quem não sabe, não sabe, né? Paciência. Não, nem mãe esses troços. Que legal que você está aí, valeu. Bom, boa tarde, Pessoa boa noite. decente da bancada, boa tarde. Olá, boa Tudo tarde. bem? Você deve ter dado boa tarde para os nossos amigos, você dizer boa manhã, bom dia. Já estou aqui com eles há 2 aulas. Já aprendeu bastante português? Filosofia, então? É? Edivan. Ô, chefe, eu vou fazer uma pergunta pro chefe. Como eu cheguei muito tarde, não deu tempo de conversar, dá para pegar essa aula só para conversa? Não? Tá. Vamos lá. Pessoal, mais umas questões de 2010 de matemática com esta senhora, tia Paula. Ah, é para mexer lá, né? Então vamos mexer lá. Meu querido amiguinho, deixa aí. Tá. Tia Paula escolheu... Ontem eu falei bem da senhora. Ontem eu estava gravando aula com o professor Mocelin e falei bem porque as questões foram todas escolhidas de geometria. A senhora se esforçou para que fechasse dentro de um único tema. Ficou bem legal. Sim. E daí eu expliquei por que não dá sempre para fazer isso, porque é uma única prova, então fica complicado. Lendo hoje o que nós temos aqui de memória, ó, nós temos média de média ponderada, de média aritmética, de média mediana, então temos estatística. Tá lá achando a Paula no lado? Nós temos área, então nós vamos ter de novo assim uma coisinha de geometria perdida. Nós temos proporções, para você lembrar de matemática básica, e nós temos probabilidade, que normalmente é uma área que quando está meu amigo por aqui, o Roberto Medeiros, mas o Roberto Medeiros está desclassificado dessa vez porque ele está longe estudando. Isso? Isso. Então tá. Pessoal, vamos lá. Vamos ver o que é a nossa Paula mesmo. O menino do dedinho, você pode passar para frente? Muito obrigado. Provinha de 2010, prova azul. Questão 140 e facinho. Essa eu vou pedir ajuda para o Elton. Os mais difíceis eu peço para a Paula. Pode ser? Você não vai falar? Então tá lá. A classificação de um país no quadro de medalhas dos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição. Isso qualquer criatura que tenha mais do que 5 anos de idade e tenha acompanhado algum jogo ou alguma classificação nos Jogos Olímpicos sabe disso. O critério de desempate, olha que amor, quando você tem o mesmo número de medalhas de ouro, é isso que ele está dizendo. O critério de desempate é o número de medalhas de prata. Daí, seguido, ou seja, empatou o número de medalhas de ouro. A criatura foi para o número de medalhas de prata. Eu já ia colocar de preta, que estou escrevendo muito bem ultimamente. Depois disso, se empatar essa coisa também, olha que bonitinho. Por final, o número de medalhas de bronze. Professor Elton, o senhor que é um especialista na área, só por um acaso, se empatar tudo isso daí, sem maldade, eu nunca fiz essa pergunta, mas você tem alguma ideia, não? Aí eu acho que joga moedinha. Moedinha? Para ímpar? Joaquim Pô. Quem tinha mais idade, alguma coisa assim? Isso. Não, é sério, eu vou perguntar isso daí depois para os nossos amigos de humanas, de repente... Se empatar tudo. A dúvida apareceu da além agora. Pois é, se for sério a pergunta... Não, é sério a pergunta mesmo. É sério, porque eu nunca vi isso daí Talvez confronto direto, tem que ver. Não sei, realmente também não sei. Bom, legal. Se empatar tudo. Alguém Vamos sabe? desligar a emissão. Não. Liguem para 0800. Isso, liguem agora, se você estiver no ar. Na verdade, assim, os nossos amiguinhos do FPR estão ao vivo, não estão? Sim. Tem como eles mandarem para você mensagem? Acho que ainda não. Então tá, em breve. Mandem ao vivo mais tarde. Exato. Então tá lá. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi o 16º colocado. Olha que bonitinho. Então a criatura já deu a posição. Aqui pensando bem, isso aí é quadro total de medalha. Daí o que eu falei é besteira, porque é um país que empatou tudo com outro país. Aí como é que vai ver? Quem foi melhor em canoagem? Eu acho que assim, quando se empata no vestibular, normalmente o mais velho vai... Primeiro, às vezes é o que tem menor poder aquisitivo. A gente ganhava ali, o Brasil tá lá, né? Ó, vamos lá. Daí, que mais? Ele falou que, então, ficou em 16º lugar e a classificação do Brasil ficou assim. Ele teve 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. 5 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Parte desse quadro de medalhas é reproduzido a seguir. A seguir. Era para fazer lá, então travou agora. Não, aí. obrigado. Não, ó. Então está lá o quadro. Um dia eu aprendo. Então assim, não colocou os primeiros para não nos humilhar. O Brasil tem algum lugar aqui no meio do caminho, estava em 16º o Brasil. O que mais? Eu acho que assim... Escreveu com Z só para dizer que tá... estava na Olimpíada. Só para dizer que tá na Olimpíada. Então tá bom, vai. Foi sem querer, ó. É que a maioria das coisas que eu compro do Brasil... É que ele não sabe, exatamente. A maioria das coisas que eu compro do Brasil vem made in China. Daí vem escrito Brasil com Z, entendeu?
Não? Vamos lá. Então tá ali o Brasil. Vamos ver o que. Manda ver mais um dedinho. Olha lá, esse é o critério de desempate? Qual é o critério de desempate? Esporte coletivo. Então, sim, quem venceu mais em esporte coletivo? Pelo visto é e isso. E se tem empate, daí o cara pega o cara que tem mais jogadores. Não, futebol tem 11 na lista. Chega de empatar as coisas agora. Valeu, obrigado, pessoal. Vai desempate e manda para a próxima tela, então, ó. Então, ó, esporte, então, todo mundo entendeu o esporte que você falou para todo mundo? Então, assim, atendendo a pedidos, o nosso pessoal foi atrás aqui, foi lá o pessoal do Switcher, né? Pegou, vocês mandaram a pergunta para eles foram atrás, é isso? Daí eles responderam, ou vocês mesmos que visitaram? Foi entre vocês, os caras estão entre eles. Os caras estão tudo na internet. Switcher. Então, assim, os caras entraram numa... internet dos caras tudo 4G aí, rapaz. Se eu ligo o meu aqui, do que aquelas antigas, começa a fazer assim na câmera, né? Sai tudo no ar. Bom, então assim, o pessoal descobriu que se empatar em número de medalha de ouro, prata e bronze, se ficar tudo igual, esportes coletivos, provavelmente o cara que ganhou em mais esportes coletivos. Isso. Mais então, medalhas no esporte coletivo. Beleza? Ou seja, você que é jogador, você que é lutador de judô, 1-1, esquece. Beleza? Você tá brabo? Não, que eu não vou ia falar sumô, mas é... Eu não vou falar. Vamos lá. Então tá, dedinho aí. Depois você vai falando a tua aula, vai reclamar mesmo. Ó. Se, esse é ótimo, né? Se é maravilhoso. Se o Brasil obtivesse mais 4 medalhas de ouro, então mais 4 de ouro, mais 4 de prata e mais 10 de bronze, sem alteração no número de outras medalhas, ou seja, tinham roubado mesmo, porque tinha as outras que estavam distribuídas, eles roubaram essas medalhas. Sem alteração no número de medalhas dos demais países demonstrados no quadro, qual seria sido a classificação no quadro de medalhas do Brasil? Questão fácil, por isso que eu estou de avacalhação. Então assim, ó, pelo que estava escrito no quadro passado, eu vou pedir para esse rapazinho mexer já. Mexe ainda não. Ouro, prata e bronze. Quer voltar para olhar? Bronze, então assim, exatamente. Então assim, eu sei que vão ser aumentadas 4 de ouro, 4 de prata e 10 de bronze. O senhor poderia, por favor, colocar dedinho? Com prazer, não volta, né? Obrigado. Eram 5 medalhas de ouro inicialmente. A senhora está lendo ao 5, lado? 2 e 3. Mas isso aqui é um negócio... Os caras respondem lá, os outros falam assim, tchau pra vocês, pessoal, não precisa mais de mim. Ó, então tá lá. Daqui a pouco nem de você a gente vai estar precisando. Eu sei disso. Na verdade, se não fosse pelos outros aqui, a aula ia ser 5, então vamos lá. Agora você pode ir para frente. 5, 2 e 3. Exatamente. Era quanto mesmo? 5, 2 e 3. Eu sei, era só para ver se o pessoal estava acordadinho. Olha que bonitinho. Então assim, esse era o quadro anterior. Ele mandou fazer uma soma ali que, sei lá, comprar essas medalhas de algum outro país, que nem eles compraram na Copa, mas não, tudo bem. Daí, somando isso, agora você vai ter 9 de ouro, vai ter 6 de prata e vai ter 3 de bronze. Cálculozinho, facilzinho, tranquilo. Vamos para aquela... Dá para voltar? Volta na tabela? Voltar 1. Tá. Olha que amor. Então assim, eu sei que para ele ter 9 medalhas, ele vai estar em algum desses lugares aqui. Beleza? Então assim, porque ele vai acabar tendo 9 de ouro, então ele vai ficar num desses lugares. Eu já não sei em qual deles. Vai ser do 9º até o 13º. Rapaz do dedinho, só por um acaso, tem como você... Isso. Olha que bonitinho lá. 6 de prata. Não, eu tô falando um negócio Volta? assim... As não, pode deixar são aí. do 9º. Aqui não tem chutão, né? Sim. Aqui não tem chutão. Exato. Assim, eu vou chutar, é do 9º ao 13º. Sim, mas estão todos aí. Então dançou. Então vamos para o segundo critério. Opa. Tá lá, ó. Segundo critério, 6 de prata. Please. Então a criatura, ó. Se a criatura tem 6 de prata, então vamos dar uma olhada lá. Se ela tem 9 de ouro, 6 de prata, ela já ganhou desse aqui. Ganhou. Mas nem precisa do outro. Mas nem precisa do outro. Mas que coisa tosca. Exato, só Já medalha fechou. de prata já Vamos embora, é um critério pessoal. de desempate. Vamos embora. Podia ter deixado para decidir no bronze. Na né? última, no Power Import, que nem você falou lá, no número de cabelo, né? Ó. Então assim, ó, pessoal, sem graça, né? Porque assim, 9, 6, medalha de bronze não serve pra nada. O cara tava lá, sofreu, brigou, lutou e falou assim, a tua não vale nada. É isso? Traduzindo, acabou subindo para 12º. Vamos ver se eu acertei, senão tem que ver de novo. Exato. Ó. Beleza, ó. Sortiu Elton, pode ir pra frente? O que você achou da questão? Facinho, né? Fácil. Como várias questões do Enem. É uma leitura com extrema atenção, interpretação dos dados de uma tabela. Mas levar a sério a questão para não deslizar, né? Fazer a soma bonitinha e tudo. Eu estou brincando aqui porque... Não estou falando de você, eu estou falando que vai resolver a questão eu sei que é lá na babada. hora. Eu sei, na hora da reunião vai ficar enchendo o saco lá depois. Ó, vamos lá. Pessoal, questão 143. Então assim, que nem o Elton falou, agora eu falo quase sério. A questão passada foi rapidinho. Você pegou, montou aquilo ali, simplesmente fez a soma, encaixou os valores na tabela, verificou qual que caiu de lugar, colocou o Brasil no lugar e acabou.
Daí, assim, na aula passada a gente fez algumas questões de soma, subtração, multiplicação, e a gente, só por maldade, eu vou ver assim, é legal que normalmente eu fico na outra câmera ali, que é bem menor, daí eu fico assim, ó. Bom, daí a gente fez algumas questões e matou a resposta. Só que aqui, uma das habilidades que eles pedem agora é que você faça o cálculo até o final, daquelas 200 que tem lá. Na verdade, eu acho que eram 7 competências e 30, não, 20 e poucas habilidades. Eu nunca lembro do número, mas era mais ou menos isso. Então, assim, uma delas é cálculo, e está lá o cálculo. Então vamos dar uma olhada lá, povo. Eu sei que deveria ser um rapaz mais instruído nessa parte, mas números nunca foi comigo. Bom, ó, em 7 de abril de 2004, o jornal publicou o ranking de desmatamento conforme o gráfico da chamada Amazônia Legal, integrada por 9 estados. Se fosse geografia, tinha alguma utilidade. Não tem nenhuma. Vamos para frente, dedinho para lá. Tá lá. Ranking de desenvolvimento em quilômetros quadrados. Desmatamento. Desmatamento, professor. Ah, é? Olha que bonitinho, mas assim, e quilômetro quadrado certo dessa vez, né? Quilômetro quadrado com K minúsculo, bonitinho. Minúsculo, bonitinho, assim e tal. Professor de física não teve nenhum urro aí. Tá, não vou ficar vendo o número, manda para frente. Considerando-se que até 2009 o desmatamento cresceu em 10,5%, então assim, em relação aos anos de 2004, então assim, tinha um certo valor de desmatamento em 2004, que eu não sei quanto é. Em 2009, essa coisa aqui vai para... Depois eu faço um cálculozinho aqui e mostro para vocês. Isso aqui era 2004, orelhudo. Em 2004 tinha um certo valor. Em 2009 vai ter uma porcentagem de 10,5% em relação a isso. Aumento de 10,5%. Professor Tio Elton. 10,5% de X, né? Essa é a maldade. Então, assim, se você colocar 10,5% de X, isso é o que aumentou. Isso é o que aumentou. Mas se aumentou esse 10,5%, 10,5% assim, eu sei que entre o valor anterior que eu tinha, 100%, na verdade, eu vou ter que, em 2005, eu vou ter 110,5% de X. Sim. Essa é uma das coisas que normalmente, assim, povo, parece bobo, a gente fica brincando assim. É o que você tinha, mais 10,5%. Isso. É assim, uma coisa que eu brinco bastante com o aluno de vez em quando, a hora que eu passar na frente de uma loja eu vou apanhar, que você pega e vai comprar alguma coisa nas lojas, normalmente o pessoal não sabe fazer cálculo. Daí você vai lá e um produto custa R$50 e tem 30% de desconto. A primeira coisa que a vendedora faz lá é R$50 vezes 30% de desconto, daí dá um certo valor, e daí esse valor ela diminui de 50%. Diminui. Que não precisava. Não precisava. Mas... Se você sabe que tem 30% de desconto, desconte na porcentagem. Não entendi. Vamos uma para frente lá que eu vou aproveitar para fazer porcentagem nessa. Tá. Você manda uma para frente para mim, tio? Mando. Obrigado. Então assim, ó, quando você tem... Nossa, uma estrela, ó. Essa caneta tem problemas comigo de vez em quando. Quando você tem um aumento e quando você tem um desconto em porcentagem, imagine assim que você teve um aumento de 20%. Se você teve um aumento de 20%, na verdade você tem 100% mais 20%, esse novo produto vai ter 120%, que vulgarmente o pessoal chama de 1,20. Pode ser, professor Elton? Sim. Agora imagine o seguinte, se você tem um desconto, você tem uma coisa por 100%, você tem um desconto de 20%, então na verdade você vai ter 80%, e esse 80% vira 0,80. Na verdade é 0,8, mas só para não ter briga ali, vamos deixar 0,80. Belezinha? Se eu tivesse, por um acaso, o professor Tio Elton. Um aumento de 35%. Se você entendeu isso, no final eu ia ter 1,35. Por quê? O 100 mais os 35. O que eu tinha mais 35% do que eu tinha. Exatamente. E se você tiver um desconto, você vai ter o 100% menos 35. Você vai ter 0,65. É o que você tem daí, né? Isso. Daí não precisa fazer dois cálculos. Sim. Você poderia voltar um pouquinho naquilo ali? Posso voltar. Então tá, olha que bonitinho. Então no final eu vou ter 110,5, na verdade, por cento de X. Tá? Se você quiser transformar isso aqui, vai ficar 1,105x. Então lá, considerando que você teve um aumento em 2004 em relação ao de 2009, olha a maldade agora. O desmatamento médio. Os caras não têm Deus no coração para fazer um troço desse. Quer ver que bonitinho? Tem que voltar uma aí, tio Elton. Deixa eu colocar a caneta aqui, que senão dá pane. Eu acho que era isso que eles estavam fazendo e estava travando. Olha lá, ó. O sinal apareceu ali porque estava sem a caneta. Esse sinal você tinha feito antes do quilômetro. Tem certeza? Tem. Absoluta? Tem que eu estava assistindo Prova, aula. tem filmado? Eu estava assistindo aula. Daí assim, não tem porque eles vão passar filmado. Só tem 3 câmeras aí para mostrar. Então assim, povo, a média aqui é maldade. Não tem escape aqui. Você deveria somar tudo isso aqui.
somar todos esses valores aqui, e como são 9 valores, então o que é a média aritmética? A média aritmética de 9 valores vai ser o x1 mais x2 mais... É a soma de todos os elementos, no caso vai ser x9 aqui, e vai ter que dividir por 9. Eu acho que esse tipo de cálculo o professor de matemática deveria fazer. Eu trouxe de casa. Então, ó, a minha recusa fazer esse troço. Daí assim... Quando você fizer essa média aritmética, você vai somar todo esse troço aí. A hora que você dividir por 9, faça em casa, depois mande reclamações. Deu 2.638,9. Olha a maldade do Enem. Somou tudo. A dificuldade não é o somar. Eu acho que somar todos nós somamos. É o tempo. Todos os nossos alunos ali com certeza somam isso. Eu às vezes. O problema realmente é tempo. Né? Então. Só lembrar vírgula embaixo de vírgula, acho importante falar. A outra questão foi em 15 segundos. Mas o tempo que se tem para fazer tudo isso, né? Então, aquela questão foi em 15 segundos e os 3 minutos que sobraram quase daquela questão usam para essa agora. Para somar só aqui, né? Beleza? Mais o raciocínio todo. Então tá. E a parte ruim é assim, depois que você descobriu a média, você ainda tem que calcular isso aqui vezes 1,105. Porque houve um aumento. Exatamente, você teve um aumento de 10%. Você quer ver o cara pegar e fazer uma manhaca? Ele falou assim, ai, professor, daí assim, eu aumentei 10% nesse, 10%, vai passar o resto da vida. Em vez de fazer a média primeiro e aumentar 10%, ele aumenta em cada um os 10% para depois fazer a média. Beleza? Se você fizer esse cálculo vezes 1,105, coisa que vocês jamais vão ver eu fazendo, isso aqui deu 2.916. Essa é a média. Vê se tem alguma coisa para frente aí. Deve ter porque eu colei. E já ajudando a tia Paula... Está entre, né? Exatamente. É um intervalo. Na verdade não é intervalo porque não é real. Esse troço vai dar só número... Não, é número real. É intervalo. A tia Paula copiou e eu vou proteger a senhora, tá? Que tem 2 iguais, mas tinha uma certa prova, acho que era amarela, que tinha alternativas iguais. Eu fui ver na internet hoje, tinha alternativas iguais. Então, iguais é ótimo, professor. Então, assim, 2.700, 2.800, 3.200 tá certo. Daí na prova azul, acho, isso aqui estava assim, 3.300 até 4.000. Beleza? Mas aqui muita gente respondeu com a prova desse jeito já. Acho que uma delas saiu falhada. Bom, se você calculou direitinho e viu que dava 2.916, a resposta está entre 2.800 e 3.200. Beleza? E daí? Beleza, tranquilo. Trabalhoso, né? Aqui a parte de baixo é uma você não questão fácil, mas é uma questão que precisa de muito tempo para resolver realmente. É tranquila, mas é paciência. E daí assim, e as respostas ainda para chatear um pouquinho, o 2.916, se você errar um pouco aquilo ali, você vai acabar caindo. Se você não calcular os 10%, você vai ficar entre 1.000 e 2.700. Entendeu? Porque você pegou 2.700 e jogou 10%, você vai para 2.900 e pouco. Então, se você esqueceu 2.700, você vai para a letra B, os 10%. Então, é uma coisa meio... Não joga aqui que está escrito que a mulher mandou pegar pão e levar o ovo. Ó, deixa aí. Tem como trocar aí? Manda ver, tio. Manda ver. Então, tranquilo, todo mundo faz. Agora vamos para uma mais bonitinha. Essa é contigo. Essa é de física também. Essa dá para brincar com os dois ali, os dois físicos, o físico e o físico de plantão. A relação da resistência elétrica com as dimensões de um fio condutor foi estudado por um grupo de cientistas, não tinha nada para fazer, por meio de vários experimentos de eletricidade. Professor Elton, até aqui tem alguma coisa útil? Produção do texto, não é nada de... Mas para você calcular, next. Então, eles verificaram que existe uma proporcionalidade, e isso o tio Coruja brinca, entre a resistência, e usa a letra R, o comprimento da resistência, e usa a letra L, ó, e a secção da transversal e usa a letra A. Resistência R, cadê? Dada a secção transversal, aprenda a ler o cavalo, ó. A, de resistência R, é a área da secção transversal. Me explica, parece um fiozinho, né? Eu não gosto de falar a mesma secção transversal, porque a secção transversal pode ter o mesmo diâmetro, o mesmo raio, tem... Claro que isso implica em ter também a mesma área, mas eu acho que a palavra área deveria ter aparecido aí. Dada... Mas tá aqui, ó. Né? Mas depois, né? Mas assim, a ordem que se eu não tivesse cortado as vírgulas é dada a mesma secção transversal A, resistência R, é a área, e a área da secção transversal A. Ele não coloca como área direta, ele fala que é a área, tá? Não, concordo. Eu acho que ele podia ter... A ordem dos tratores é o viaduto, ó. Ele... Mas assim, a gente já um pouco mais tranquilo. A gente já conversou bastante com os alunos que tem muitas vezes que, assim, parece uma coisa menos acadêmica, né? Fica uma coisa meio sem muita profundidade, né? Então vamos lá.
Daí? Na verdade, acho que eles tentam simplificar e daí fica simplificado demais. Aham. Né? O pessoal gosta, mas a gente não. É. Eu nem entendi, então. Vamos lá. Povo, dado o mesmo comprimento L e o mesmo comprimento, cadê? Tá lá. Isso aqui você ficou gaga, Paula. Vou esconder. L. E a área da secção A, dada a mesma resistência R. Vou traduzir o que está escrito aqui em horas. Abri um troço estranho aqui do lado, mas manda ver. Manda ver para frente. Já que você está com o cursor, tem como clicar naquele troço estranho lá? Antes que eu aperte flechinha lá. Voltar. Obrigado. De repente fui eu, né? Ó. Expõe. Obrigado. Então, olha que bonitinho. O que o texto horroroso está falando lá, e o Elton já deve ter lido esse texto várias vezes comigo, é uma coisa assim. Ele compara essa resistência, ou ele compara esse carinha aqui com todos os outros casos. A primeira comparação é assim. Você pega um cara que tem a mesma área, tranquilo, tio Elton? Tranquilo. Dobra a resistência e dobra o comprimento. Isso ele vai colocar depois das alternativas. Dobrou a resistência porque dobrou o comprimento. Isso. Vamos ver se eu aperto F5 nessa coisa ele funciona melhor. Não, porque ele pegou umas coisinhas lá do lado. Vamos lá. No segundo, a área da secção dobrou. Ele lembra o que é de novo. Isso, ele coloca a mesma coisa comparando com o de cima. Então, assim, a área da secção dobrou. Porque, na verdade, ele está comparando sempre com o vermelhinho aqui. Dobrou a área. Dobrou a área. Diminuiu a resistência pela metade. Em japonês, ohayou. O Ohayou dividiu pela metade, daí. E o comprimento ficou o mesmo. Uhum. Por último, a área também dobrou, o comprimento dobrou e o Ohayou ficou igual. Isso. E se não me engano é isso que ele compara depois. Não é o Ohayou, é a resistência. Aí tá bom. É a resistência elétrica. Não é japonês, eu vou levar a sério então. É a resistência. A resistência ficou. E a resistência voltou a ser a mesma porque você dobra a área, dobra a resistência, né? Desculpa, você dobra a área, a resistência fica dividida por 2. Mas você dobra o comprimento, a resistência fica multiplicada por 2. 2 vezes a resistência dividido por 2 volta para a mesma resistência. Na verdade, assim, em física você prova tudo isso com fórmulas. Em segundo a lei de Ohm. Então, em matemática ele simplesmente colocou isso aí, você não precisa saber fórmula nenhuma. Sim, era verdade. só comparar o que acontecia. Você está vendo o que está acontecendo, exatamente. Né? Ó, o senhor poderia ir para frente, para trás e fazer piuí? Não? Deixa eu ver. Não vai mais agora. Parou. Ele travou a nossa tela também. Que tal apertar F5 de novo lá? Deu. Isso. O Marlos que zicou. Segundo o pessoal, foi o Marlos que zicou o troço. Antes dele não acontecia. Vai para a próxima? Beleza. Então lá. As figuras mostram que as proporcionalidades existem entre a resistência, o comprimento, aquilo que eu falei para vocês, e a área da secção. E ele quer saber o seguinte: como é que são essas proporcionalidades? Como é que elas acontecem? Então agora eu volto naquilo ali e comenta. Tem como voltar no desenho? Então vamos lá. Agora eu apago esse monte de bagulho aqui. Ele nunca mais apaga, porque ele está com zica. Ele está zicado para a eternidade aí. Vamos lá, eu vou comentar aqui em cima. Não? Peraí, deixa eu tentar. Aí, apagou agora. Ele está, na verdade, assim, o processador é um processador Lentium. Daí ele está com pane. Ó. Bom, vamos lá. Seja o que Deus querer. Obrigado, hein? Povo, daí assim, como é que ele compara o primeiro caso? Então, o primeiro caso é esse aqui. Ele quer saber o que na verdade, assim, a proporcionalidade é entre o que alterou na figura. Certo? A área não mexeu nada agora. Então, assim, a área aqui você esquece. Então, vamos dar uma olhada lá. Quando você dobrou a resistência. Então, na verdade, assim, aumentou a resistência. Depois eu vou para a segunda parte. Você aumentou a resistência, então a resistência aumentou. E o que aconteceu? O comprimento dessa coisa também aumentou. Se os dois aumentaram, eu posso dizer que eles são... diretamente proporcionais. Mas daí vem a segunda coisa que normalmente a gente não fala. Para ser diretamente proporcionais, além de eles aumentarem ambos ou diminuírem ambos, o fator de proporcionalidade tem que ser o mesmo. Essa é a maldadezinha. Então, assim, olha o que aconteceu. Quando dobrou a resistência, dobrou também o comprimento. Então, eu posso dizer que o primeiro caso, eles são diretamente proporcionais. Olha o que acontece no segundo. Eu vou perdoar o nobre matemático, mas não é porque dobrou a resistência que o comprimento aumentou. É ao contrário, é porque o comprimento aumentou que a resistência também aumentou. Mas é física. É porque senão se aumenta a resistência, o fio começa a ficar mais comprido, assim. É física, eu tô analisando a figura, não sou físico. Tá bom. Vou fazer... Eu já tô aproveitando e tô falando certo, né? Vai ver depois. Se eu soubesse alguma coisa da tua matéria, eu também ia fazer isso. Bom, seguinte. No outro, o que não mudou? O comprimento.
Então vamos dar uma olhadinha assim. Bom, já que ele vai falar mal mesmo, eu vou dizer assim, essa bolinha aqui ficou o dobro da bolinha, entende? Essa coisinha aqui ficou metade. Então assim, um aumentou e outro diminuiu. Então eles são inversamente. E o fator é 2 de novo. Enquanto um duplicou, o outro ficou multiplicado por meio, o inverso de 2. Então inversamente proporcional. E o último, a resistência não mudou. O que mudou? A área da secção dobrou, o comprimento dobrou. Um aumentou, ficou multiplicado por 2, o outro também por 2, então elas são diretamente proporcionais. O que você achou disso, tio Eltinho? Fora os problemas de ordem técnica aí. Legal. A gente pode escrever a equação daí da segunda lei de Ohm para os alunos também terem essa... Né? Isso, esse mesmo. Você passa depois? Pode, colocamos ali já. Então tá, mande, qual é? Não, vamos terminar, daí a gente coloca. Então manda para a resposta. Direta, inversa e direta. Direta, inversa e direta. Eu acho que é a letra C de sarampo. Ó. Manda para a próxima. Letra C. Opa. Mais uma essa. Direta, direta, inversa. Não é. Tá ao contrário. É. Na verdade, isso daqui... Não, isso aqui significa assim, ó, pessoal. Assim. Lê-se em negrito. Ó. Leia em amarelo. Pronto, ó. Tá, beleza. Tá resolvido o problema. Beleza? Tá bom. Não tá. Vamos pra frente. Escreva a equação lá, por gentileza. Como é que é a equação de Ohm? R, que é a resistência elétrica, é igual a ρ, lembra do ρ? Isso. Que multiplica, uma fração agora, L sobre A. E esse A é em módulo? Não, pode deixar assim. Eu lembro como é que decorava esse troço, mas é melhor não falar na televisão. Tá? Então ele tá mostrando. A equaçãozinha do rola. Pode ser. Dá pra ver direitinho aí, né? A questão do L e do R serem diretamente, mostra lá. Quando este cara aqui... Quando o L aumenta... esse também aumenta. Condutores com comprimentos maiores oferecem resistências elétricas maiores. Esse diminui. Quando a área diminui, ou seja, o fio é mais fininho, a resistência elétrica também aumenta. E esse ρ é a resistividade elétrica do material, dada em ohmmetro. Ela vai te dizer qual é o material que compõe esse condutor, se é ferro, se é alumínio, se é cobre. Então é uma característica da natureza do material, ok? É isso aí, chamada segunda lei de Ohm. Teleurso, segundo grau. Isso? Isso aí. Obrigado, tio. Por nada. Pode ser para a última? Essa aqui já? Essa vai ser de doer o canequinho. Vamos lá. A figura 1 abaixo, Paulo, você se lasca aí fazer cálculo, porque a gente vai se matar nessa. Ó. A figura 1 abaixo mostra um esquema das principais vias que interligam a cidade A com a cidade B. Um mapinha já guarda de matemática. O que eu tentei, professor, foi novamente associar as questões de proporção, de porcentagem na mesma aula. Não, é bacana. É que assim, esse caso aqui, normalmente probabilidades são questões fáceis. Aquela teoria assim do que eu quero sobre o total. Sim. Só que essa... Mas vamos lá. Não estou reclamando, eu gosto dessa. Cada número indicado na figura 2 representa a probabilidade, num português bem vagabundo, pro Elton reclamar um monte, a chance, ó. Não, tá, não brigue, ó. A probabilidade de pegar um engarrafamento enquanto se passa pela via indicada. Vamos explicar para os amiguinhos de casa. Pode ir para frente? Você ia falar mal agora que eu estou falando chance, né? Não falando nada. Então, assim, olha que bonitinho. Quando você vai, por exemplo, da para D, a probabilidade de você pegar um engarrafamento é de 0,7. O que é o 0,7? 0,70, que é a mesma coisa que 70 agora transparente, o Gasparzinho está pegando 70%. Beleza? Então é essa a ideia. Podemos voltar? Querido, obrigado. Ó, daí, ainda assim, há uma probabilidade de 30% de se pegar um engarrafamento no deslocamento de C até B. Eu expliquei uma, ele está explicando um outro caso para você entender. Legal. Passando pela estrada E4. E de 50% quando você passa pela estrada E3. Então vamos lá, de C para B. Tem como ir para frente e para trás piuí? Então tá, de C para B, vamos apagar essa coisinha fofa. Ele falou assim para vocês. Quando você vai de C até B, de C até B, quando você passa pela estrada E4, era essa aqui, a tua chance é de 30%. Daí, quando você passa pela outra estrada que ele falou E3, a tua chance é de 50%. Bom, a maldade desse exercício é a perguntinha. Vamos para frente, tio Elton, que eu vou precisar do desenho, por isso que eu apaguei.
Paula, por isso você vai resolver. Ó, Paula deseja se deslocar da cidade A para a cidade B. A ideia é essa. Usando exatamente 2 vias indicadas, percorrendo um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento. Então, assim, a criatura quer passar pelo mais fácil. Hoje em dia é fácil, com GPS lá, se liga na rádio, os caras te avisam e tal. Daí, assim, o melhor trajeto para a Paula é... Tem como voltar na figurinha, amiguinho? Claro que sim. Agora vem a maldade, assim, ó. De A para B pelo menor congestionamento, pela menor probabilidade de congestionar. Isso. O problema é o seguinte, esses números aqui não são as probabilidades de você pegar um congestionamento. Aliás, esses não são as probabilidades de você não pegar um congestionamento. Isso daqui é a probabilidade de você pegar um congestionamento. Pegar. Isso aqui é a probabilidade de você pegar um congestionamento. Pegar. E ele fala não pegar. Exatamente. Então tem que pegar o maior número. Pode ser, mas aí vem a segunda maldade. Em probabilidade você tem um negócio assim. Asterisco de novo, ó. Você tem uma coisa assim, a probabilidade de um evento ocorrer com a probabilidade do seu complementar é igual a 100%. Tradução disso. Se eu chego aqui e vou dizer que jogando para o ímpar eu com Elton, que a gente contou, a probabilidade de eu ganhar é de 80%. Se a de eu ganhar é 80%, que eu roubo. A dele ganhar, a soma dos dois, a de eu ganhar com eu não ganhar, no caso o Elton ganhar, tem que dar 100%. A ideia é essa. Então é nisso que a gente vai calcular, porque ele pede uma coisa e dá outros valores. Ele coloca aqui, então, a probabilidade de você ter o engarrafamento é 0,7. Ok? Ele quer saber qual é a probabilidade de você não ter. Sim. Tranquilo? Então, assim, a probabilidade de você não ter engarrafamento aqui é 0,3. Sim. Sem pane, a probabilidade de você não ter engarrafamento aqui 0,6. é 0,6. Aqui, 0,4. Aqui, 0,7. Ficou uma festa isso. Aqui é 0,5 mesmo, podia ter deixado. Metade é a metade. E aqui é 0,2. Beleza? Então, assim, vamos fazer um percursinho aqui. Agora vai ser uma beleza. Tia Paula, tem Ou como dá deixar... para usar aquela figura 1 ali, ó, professor. Então tá, mas eu vou usar o quadro em branco lá e vou pedir para você. Sim. Quer ver, ó? Então, assim, a gente vai por AB. Vamos lá para vocês. Tem como mandar para frente? Dois, Tio Elton? Para frente? É, 2 para frente. Fale para mim que eu tenho mais 5 minutos, pelo amor de Deus. Aí. Não? Aqui. Então eu vou fazer só a resposta certa dessa coisa. A resposta certa disso daqui, você deu mais uma, Elton. Eu acho que era E2 e 5. Eu já mostro por quê. Tem como voltar lá? Bom, pode deixar aí. Tá, beleza. Como é que eu chego nesse E2 e 5? Segundo a senhora Paula, é assim. Qual é a probabilidade de você não ter congestionamento no primeiro? No E2? No E2. 0,3. 0,3. Eu posso... Desculpa, Cruz, vamos mostrar para eles. Tá, então assim, qual a probabilidade de você não ter engarrafamento no E2? O E2 está aqui. 0,3. Então assim, a de não ter nisso aqui é 0,3. Beleza? Beleza, eu então, volto lá para você. Aí. Beleza, obrigado, Elton. Nada. É 0,3. Qual é a probabilidade de você não ter? Já devia ter feito os dois, mas tudo bem. No E5. Vamos lá no E5. Enquanto está funcionando a tela, a gente vai. 0,6. No E5, 0,6. Esse cara aqui vai ser 0,6. Manda ver. 0,6. Daí assim... Olha qual a maldade dessa coisa aqui. Então, assim, essa daqui é a probabilidade de não e a probabilidade de não. Então, assim, se eu quiser, assim, não ter engarrafamento, qual é a probabilidade de você não ter nem no primeiro e nem no segundo? A probabilidade de você não ter nem no primeiro nem no segundo é isso aqui. Ok? Então, assim, probabilidade de uma coisa vezes a outra, de uma coisa e a outra. Você usa bastante isso aqui em teoria de conjunto depois. Quando você calcula, assim, probabilidade de A interseção com B. Ou probabilidade de A e B. É a probabilidade do primeiro vezes a probabilidade do segundo. Deve estar batendo já. Só vai dar tempo de fazer essa. Em caso de emergência, briguem que eu faço as outras. Então, o que vai acontecer com isso? Isso aqui vai ser 0,18, é a probabilidade de você não ter engarrafamento em nenhum dos dois. Mas aí tem uma maldade. Dá uma olhada na pergunta de novo lá. Vou voltar aqui, né? Percorrendo um trajeto com a menor probabilidade de engarrafamento possível. Você pode ter engarrafamento em uma parte, você pode ter engarrafamento em uma outra parte. 0,18 vai ser assim, para você não ter engarrafamento em nenhuma das duas partes. O problema é o seguinte, quando você calcula lá, manda ver, tio Elton, eu vou ter que fazer esse negócio mais devagar e colocar, vou ter que seguir a sua ordem lá. Ó, quando você coloca 100%, o que é 100%? 1. Menos 0,18, o que é 0,18? Probabilidade de a não probabilidade pegar de você não ter engarrafamento nenhum. Nenhum. Em nenhum dos dois. O menor engarrafamento possível. De não ter, é verdade, não ter.
0 por 82 é a probabilidade de você ter engarrafamento em uma das duas. Assim, deixa eu explicar de um outro jeito que eu não vou fazer cálculo talvez ficasse melhor, mas infelizmente eu enrolei com os outros para variar. Pessoal, é o seguinte, qual é a probabilidade de você ter o menor engarrafamento possível? Você pode fazer de um outro jeito. Pode engarrafar a primeira parte ou a segunda. Quando você for calcular desse ou, você calcula a probabilidade do primeiro, calcula a probabilidade do segundo, soma os dois. Quando você somar, a maioria daquilo ali vai passar de 100%. E diminui a probabilidade de você ter nos dois. É uma outra forma que vai chegar na mesma coisa, ok? Em caso de dúvidas, gritem, esperneiem, xinguem, beleza? Pessoal, valeu matemática, daqui a pouco a gente tá com o tio Elton aí, tá bom? 5 minutinhos.